tarde, quinto ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, então hoje, segunda-feira, né? Estamos iniciando mais uma semana de aula, graças a Deus, né? Nós agora saímos de uma Semana Santa, né? Espero que vocês estejam bem, que tenham tido uma excelente Páscoa, né? Um bom domingo de Páscoa ontem com as famílias, cada um nas suas casas, né, com seus familiares, e espero que tenham, né, cumprido, né, com o afastamento social nesse momento, né, que é tão importante para que a gente possa permanecer, né, saudáveis. Então, peço que vocês peguem um livrinho de ciências para nós fazermos as nossas correções, né? O livro ou o caderno, quem escreveu no caderno, fez as anotações. Quem ainda não pegou ainda o seu livro na escola, mas anotou no caderno, né? Então, nós falamos na aula passada sobre grupos de alimentos. Quais são os grupos de alimentos que a gente viu, né? Quem lembra? Vamos ver quais foram, então? Os alimentos reguladores, né? Os energéticos. E qual foi mesmo o terceiro que a gente viu? Quem lembra? Bom, e também os alimentos construtores, não é isso? Então, foram os três tipos de alimentos que nós falamos. Bom, cada um tem uma função específica dentro, né, do nosso organismo. Cada um desses alimentos, eles fazem com que o nosso organismo reaja de uma forma diferente, não é? Bom, então, para a gente conferir e entender melhor, vamos lá para a correção das nossas atividades, que está aí no livrinho, né, ou no caderno. Então, vamos lá pegar todo o material, lembrando de manter sempre o materialzinho de vocês limpinhos, né? As mãos também, quando for estudar, assistir a aula, deve estar o quê? Limpinhas. Então, não esqueçam disso, tá certo? Então, começando a nossa primeira correção. Bom, então vamos lá, né? Já pegaram o livrinho de vocês para a gente começar a nossa correção. E aí a primeira questão diz o seguinte: analise o nome dos grupos de alimentos e complete as frases corretamente. As imagens também irão ajudá-lo, né? Bom, então tem assim na letra A: dos alimentos energéticos obtém-se a necessária para fazer as atividades do dia a dia. Bom, nós precisamos de quê? De energia, não é isso? Então, complete o espaço com o nome energia. A menina está comendo aí, né? O macarrão é um alimento energético. B. Os alimentos construtores são fundamentais para o quê? Para o crescimento, tá certo? O que essa garota aí está tomando, né? O leite é um alimento, né? Isso, construtor. Por quê? Porque ele faz com que a gente possa crescer forte, né? Crescer com a saúde, né? Com mais saúde, de forma saudável, com os ossos fortes, como nossos pais diz, né? Tem que tomar bastante leite, que é para crescer forte, tá certo? Então, letra A, energia, e letra B, crescimento. Vamos lá, estou esperando vocês anotarem, sem pressa, com cuidado, né? E com atenção para não errar. Letra C. Bom, na letra C a gente observa que a criança, né? Ela está com um prato. E no seu prato a gente percebe que é o quê? Uma salada, né? Que são frutas e verduras que são alimentos reguladores, né? Então, observe aí, né? Que é um prato bem colorido, né? Tem várias cores, tem o verde, tem o vermelho, tem o amarelo. Então, é um prato bem diversificado. Bom, diz assim: os alimentos reguladores auxiliam no controle do funcionamento do organismo, contribuindo para o seu fortalecimento
e para o combate às doenças, tá? Então, vocês têm que memorizar, né, que esses 3 tipos de alimentos, os alimentos, quem lembra? O primeiro que nós acabamos de falar, bom, que são o quê? Os energéticos, que são aqueles que nos dão energia, né, que é a força, aquela força que você tem, aquela vitalidade de você ter coragem de andar, de falar, de brincar, né? E os construtores, que são aqueles que fazem com que a gente possa crescer forte, e os reguladores, que são os alimentos que nos protegem contra as doenças. Certo, criançada do 5º ano? Então, vamos lá para a segunda questão. Diz assim, no quadro abaixo, foram colocados exemplos de alimentos dos 3 grupos. A partir do que você viu na página anterior, escreva o nome de cada grupo de alimentos. Bom, então aí nós temos as massas, os pães, as batatas, óleos, margarina, manteiga e doces. São o quê? São alimentos energéticos, são os alimentos que nos dão energia, certo? Que nos traz aquela vitalidade, como eu falei, né? Energia quando nós temos força para andar, para correr, para brincar, para dançar, para estudar. Então, a gente precisa comer, nos alimentarmos com alimentos energéticos. O segundo quadrinho, quadro do meio, nós temos aí ovos, carnes, leites e seus derivados, como queijos, iogurtes, tudo que deriva do leite, né? São o quê? São os construtores, tá? Então, os alimentos construtores são aqueles que fazem com que a gente possa o quê? Crescer, né? Com que a gente possa crescer forte e saudável. E o terceiro quadro, né? Que nós estamos vendo aí muitas coisas, muitas frutas, legumes e verduras que são bem coloridos, né? Tem cores bem encantadoras que encantam nossos olhos. São os alimentos reguladores, né? Então, esses alimentos, como eu já falei, são aqueles que nos protegem de doenças, são os alimentos que têm vitaminas, né? São as vitaminas que estão aí nos alimentos reguladores, tá certo? Então, ficou o quê? Energéticos, construtores e reguladores, tá bom? Então, complete aí o quadro com atenção e veja aí como foi que vocês colocaram, tá certo? Todo mundo conferiu direitinho. Então, vamos lá para a nossa próxima questão. Bom, na terceira, temos assim. Agora que você conhece os 3 grupos de alimentos, explique por que é necessário consumir alimentos de cada grupo. Bom, eu já falei bastante, né? Na primeira questão e na segunda, por que eles são importantes. Então, a letra A são os alimentos energéticos. Por que eles são importantes? Bom, porque eles fornecem a energia necessária para as atividades do dia a dia, como, por exemplo, andar, falar, né, dançar, trabalhar, estudar. Então, para nossas atividades diárias, nós precisamos ter bastante energia. Bem, temos aí os alimentos construtores, né? Por que eles são importantes? Porque são fundamentais para o crescimento, né? Para o nosso crescimento físico. E C são os alimentos reguladores. Por que eles são tão importantes, os alimentos reguladores? Bom, porque regulam o funcionamento do organismo. Porque eles é quem colocam, né, as regrinhas que diz, está faltando vitamina tal, vamos comer isso, né? Vitamina C, vitamina B, vitamina D. Então, estão nesses alimentos que nos protegem, né? O funcionamento faz com que o nosso organismo funcione corretamente, todos os órgãos. Então, é necessário que a gente possa ter todas as vitaminas na nossa alimentação diariamente.
tá? Então, nós podemos encontrar lá nas frutas, como a gente viu, tá certo? Bom, então, a nossa aula de hoje, né, era pra gente conferir essa atividade e também relembrar um pouquinho sobre o que a gente viu, né, na aula passada, nas aulas passadas, tá certo? Bom, aí tem aqui uma pequena dica que diz para que vocês voltem na página 8, né? Na resposta que você daria ao professor, verifique se levou em conta que na refeição dos alunos do quinto ano daria, né, para haver alimento dos 3 tipos: os que fornecem energia, os que fornecem o crescimento e os que regulam o funcionamento do organismo, né? Então, isso ficou lá na página 8, lá no início da discussão desse conteúdo. Tinha uma pergunta, né, para que a gente pudesse debater em relação ao que você iria comer, né? Então, vocês voltem lá, pense e revejam o que vocês fariam agora, depois de ter estudado e ter visto melhor a função de cada um, né, desses 3 tipos de alimentos, tá certo? Bom, então, né, vamos finalizar, né, a nossa correção dessa aula. Hoje nós falamos sobre as vitaminas, os 3 tipos, né, de alimentos. E na próxima aula nós iremos continuar, tá certo? Bom, então, até a nossa próxima aulinha. Fique com Deus, fique em paz e não deixe de estudar, de dar sempre uma lidazinha no conteúdo já visto. Então, tchau, tchau. Até a nossa próxima aulinha.